Pessoal, o tema Neymar tá tomando as redes sociais, né? O Ancelotti falou que não quer mais falar nesse tema, que ele já deu a posição dele. E tá rolando agora aí, né? O pessoal já tá puxando pro lado de política. O Pilhado aí soltou o verbo no Juca Kfouri aí, quando ele falou do Neymar no programa aí, né? Do All Sport. Então, olha só o que o Pilhado falou aí, ó. Neymar, mesmo se o Neymar jogar, o Neymar tá movimentando os bastidores aí da mídia da seleção. Se liga aí. Olha o nível que chegou a cara de pau desse Juca Kfouri. Esse cara que se diz jornalista de uma panelinha ridícula, disse o seguinte: se o Carlo Ancelotti convocar o Neymar para a Copa, eu já vou procurar torcer para Espanha, Argentina ou França. Agora eu quero deixar uma coisa bem clara. Vocês acham mesmo que esse cara se preocupa com o Brasil? Só que eu já sabia que ele não se preocupava, porque quem torce pelo Brasil não faz campanha para Lula e PT como ele sempre fez. Isso é muito bom a gente deixar claro. Então, para mim não é surpresa nenhuma. Juca Kfouri, Trajano, essa turminha que sempre politizou o futebol para a esquerda, tá muito claro, né? Eles cagam pro Brasil. Eles ligam pro deles, pra panela deles, pra politização deles. Deixa eu falar bem claramente aqui, não vai fazer falta nenhuma um cidadão como esse aqui torcer ou não para a seleção brasileira. Porque ele nunca representou ninguém. Ele sempre teve empregado em grandes emissoras porque ele sempre foi de panela. Nunca teve carisma, nunca teve talento, opinião fraca. E aí agora, quero falar do Neymar. Sabe por quê, né? Vocês sabem por quê também que ele ataca tanto o Neymar? Porque o Neymar se assumiu de direita nas últimas eleições. Então, não caiam na lorota de que essas pessoas são imparciais. Eles fazem um jornalismo covarde, podre, e que ninguém mais leva a sério. Até por isso ele não tem emprego mais em lugar nenhum que tenha audiência. Isso é que me conforta. Ancelotti cansou do tema Neymar e proibiu, tá? Qualquer citação, qualquer pergunta do tema Neymar, apenas quer falar sobre os jogadores convocados para a seleção brasileira. Isso já vale para o jogo contra a Croácia. E vou ser sincero, eu acho que o Ancelotti está certo. Ele já respondeu tudo o que ele tinha que responder de Neymar. Ele nunca fugiu de pergunta nenhuma, tá? Sobre o Neymar. Falou que está observando o Neymar. Falou que o Neymar só vai para a Copa se tiver 100% fisicamente. E aí é o que ele entende de 100% fisicamente. E realmente já cansou o assunto, gente. A imprensa pergunta sempre a mesma coisa. O cara já disse. O Neymar pode ser convocado para a Copa? Pode. Só se tiver 100%. E quem vai determinar se o Neymar está 100%? O Ancelotti. 100% de acordo com o que ele pensa. Então, eu acho que o Ancelotti está certo até para os outros jogadores. Pô. É super desagradável ficar respondendo toda hora Neymar, 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 Neymar. O treinador já deixou clara a situação. E ponto. Então, tá proibido aí. Ancelotti, a CBF aí nos bastidores já proibiu qualquer citação ao assunto Neymar. Até porque, sendo sincero, o cara já falou tudo que ele tinha que ter falado. Ancelotti... Tem uma coisa, eu não vou fazer referência aos jogadores da seleção brasileira quando perguntados sobre se o Neymar tem lugar na seleção, né? Porque 110% dos jogadores dirão que sim, que tem. 120% daqueles que estão na seleção dirão que sim, que tem. Óbvio. Agora, me chama a atenção o número de ex-jogadores que dizem a mesma coisa. Que ele, com 70% que esteja de condição física, tem que ser chamado. Porque poderá fazer a diferença 30, 40 minutos que jogue. Né? Que é uma, digamos, sabedoria do ex-jogador ou do boleiro. Né? Poucos como o Zico são capazes de serem reticentes em relação a isso. O Zico deu uma resposta reticente, dando a si mesmo como exemplo. E veja, como é que é ousado nisso, né? Porque ainda bem que a gente pode divergir até, né, de nós mesmos. Né? O Zico diz que se arrepende de ter ido à Copa de 86. Eu acho que o Tele estava certo em levá-lo, e acho que ele teve um papel fundamental na Copa de 86. Eu entendo o sentimento do Zico,
São Neymar. Lembra, na Copa de 98, é só um fato que eu estou associando, não estou fazendo comparação. O Ronaldo teve aquela convulsão na véspera do jogo contra a França. Foi para o hospital, ninguém sabia. Aí, 1 hora antes do jogo, que é a obrigação, soltaram a lista dos jogadores que iam entrar em campo. E estava o Edmundo, e não estava o Romário. Foi aquela loucura, aquele frenesi, ninguém sabia o que estava acontecendo, todo mundo correndo que nem um louco para tentar arrumar informação. Aí veio o Zagallo depois do jogo e fala o seguinte, pô, tô lá com o time escalado. Meia hora, 40 minutos para começar o jogo. Me aparece o Ronaldo no vestiário e fala assim, eu vou jogar. Aí o Zagallo ficou naquele dilema, isso ele contando. Cara, se eu boto o Ronaldo e a gente perde, o Ronaldo jogou. Se eu boto o Ronaldo, não boto o Ronaldo e a gente perde, eu tô morto. Eu tinha que mudar de planeta. O Ancelotti está vivendo uma situação talvez um pouco parecida, não com a urgência que teve aquele fato, mas essa pressão para levar o Neymar. Porque realmente as pessoas estão com a impressão que sem ele não vai dar. E olha como o futebol brasileiro tá pobre, cara. Tá. Olha que terrível isso. Olha que momento a gente chegou. Eu acho que a E eu torço muito para a seleção brasileira sempre. A expectativa do torcedor brasileiro é parecida com o que o Santista tinha. Só que o Santista tá vendo que o Neymar não tá resolvendo lá também. Não tá resolvendo. Só que tem uma diferença, o time do Santos é ruim. Mas A seleção brasileira tem uns caras A bons. seleção é o quê? Mas e o nível que vai jogar? O nível que vai jogar. Então, eu acho que não adianta a gente ter esperança no Neymar, nesse Neymar de hoje. Ele tem tempo para se recuperar. Se ele estiver bem, aquela história. Se o Neymar estiver bem fisicamente, ele pode ajudar. Esse Neymar de hoje não vai ajudar. Não, isso não há dúvida. Ele vai ter Hoje não vai ajudar. esses 40 dias aí para Será que 40 dias... 14 jogos. Não, para um atleta, maravilha. Ele recupera em 40 dias. O atleta tem Mas essa ele se capacidade. cuidar, mas ele não se Ele cuida. tem essa capacidade. Mas como você porque fala que ele tem não uma- se cuida de Ah, ele uma não vai carreira jogar. toda. Você ligue, vai impor em poker, vai não sei aonde. Não, mas ele tem Precisa idade parar um pouco. e tem físico para se recuperar. E tem a equipe para cuidar Tem dele. tudo, ele tem tudo. Tudo, Tudo a que ele comida precisa, é boa, ele tem. tudo é bom, ele tem só que precisa querer. dele. Ele só precisa dele. Isso, isso. Mas o cara fala... E outra, existe também um limite do corpo, que a gente não sabe. Não, mas ele tem 34 anos. Bom, você está falando do limite da lesão, né? É. Eu acho que a lesão... Eu entrevistei Ele consegue sábado jogar. na Rádio Bandeirantes um profissional dessa área de médica e recuperação, e ele me falou um dado que eu não sabia. Apenas 30% dos jogadores que têm uma lesão de ligamento, qualquer ligamento, e se ela tiver, ela fica mais grave ainda se ela tiver um problema de menisco, como ele teve em conjunto. Apenas 30% dos jogadores voltam a jogar como jogavam. Os outros 70%, eles têm que se readaptar, mudar a maneira de jogar, eles não vão ter o mesmo desempenho, a mesma capacidade que demonstravam. Acho que esse é o grande problema. Talvez o Neymar não tenha entendido ainda que ele tem que ser diferente na maneira de jogar. Nós não entendemos que ele não vai ser mais o mesmo. Talvez ele esteja nesse 70% que não voltam E igual. ele falou sobre isso. Isso é Fernandinho. científico. Fernandinho, ele falou sobre isso, que ele teve que estar se readaptando, a função dele jogar hoje, mas o que chama atenção é que o Jorge Jesus falou isso há mais de um ano atrás, Fernandinho. Mas... Há mais de um ano atrás. E tudo que a gente falou, e eu fui um dos caras que peguei um tijolo aqui e joguei o Jorge Jesus, porque como é que você vai decretar o fim da carreira de um cara igual o Neymar? Também, me surpreendeu. Você não surpreendeu? Era você que estava aqui na época. Sim. Mas tá vindo tudo à tona agora, Fernandinho. O cara não tá conseguindo, é aquilo que o Zico falou. É tentar colocar ele 10 jogos aí, durante o que tá faltando aí, que ele faça os 10 jogos. Porque também eu acho injusto você levar um cara pra seleção brasileira, porque ele tem qualidade, pra ele jogar 30 minutos. A gente tá falando de Copa do Mundo, Fernandinho. A gente não tá falando... O Zico foi assim, lembra? O Zico foi Ele falou que se machucado, prejudicou. em 86 se O recuperando. Romário foi cortado em 98. No primeiro treino ele teve problema. Eu estava lá na França, eu acompanhei, eu fiz essa matéria do Romário. Primeiro treino ele se machucou. E foi aquele drama, não se recuperava, cortaram. Tomaram uma atitude, cortaram. E acho que o Neymar ainda não tomaram essa atitude. Que ainda há esperança e o pior, e o melhor talvez, acho que ainda há ele tá- necessidade. Ele não sei se ele está convencido dessa Não, ele não tá necessidade. convencido. Eu tenho certeza, Veloso. Ele não está convencido dessa... O Ancelotti, eu estou falando porque ele está no telão, o pessoal em casa não está vendo. O Ancelotti, não sei se ele está convencido dessa necessidade do Neymar. Pois é, esse talvez seja o dilema do treinador. Pessoal, tá complicado pro Neymar, hein? Complicadíssimo. A mídia em cima, né?
Neymar com problema de lesão aí, voltando de lesão. O problema é que você acha, o Jorge Jesus tinha razão lá atrás, entendeu? Muita gente falou mal do Jorge Jesus, mas ele não falou destruindo a carreira do Neymar, ele falou que ele percebeu, pô, pelos anos que ele tinha já de futebol, ele já viu coisas parecidas, né? Não que ele tá certo ou que ele tá errado, mas ele avisou que o problema do Neymar era mais sério que o pessoal pensava. E agora está exposto aí, realmente, esse problema aí, né? De Neymar que se arrasta aí durante anos. E é complicado, pessoal, muito complicado. E a gente não consegue ver, né? Uma esperança aí de melhoras pro Neymar. Neymar fazendo controle de carga aí joga, não joga bem. Tá difícil. Eu, sinceramente, cara, desejo que ele jogue bem e, consequentemente, ele vá pra seleção. Mas do jeito que tá aí, eu acho meio difícil pra ele, porque enquanto isso tem jogadores fisicamente voando, né, velho? E tecnicamente também ele não tá aquele cara que ele era, né? Não tá porque ele não tá jogando. E a técnica também precisa do físico. Então eu espero que ele se recupere, né? Porque, querendo ou não, o Neymar, ele bem, ele faz diferença. Mas do jeito que ele tá aí, é meio complicado levar mesmo. Porque é injusto deixar de levar um cara que tá bem, como o Endrick, como o Estevão, um exemplo, né? Pra levar o Neymar que não tá bem, né? É complicado, né? E pode ser que o ciclo dele tenha acabado na seleção. Espero que não acabe assim, né? Que tem que ter ali o jogo de despedida. A despedida, talvez a despedida dele da seleção seria essa Copa aí. Espero que ele se recupere e que pelo menos ele vá pra Copa, né? Que ele bem, ele faz diferença. Vai que ele se recondicione lá na seleção, né? Se recupere seu futebol lá antes da Copa e aí começa a jogar bem no Santos e chegue lá e ele começa a voar. O problema é lesão, né? Ele jogar muito e se lesionar. O Neymar tá se machucando muito, tá com a fragilidade muscular muito grande. É complicado falar sobre o Neymar, né? Eu não gosto de falar muito não, porque não sou autoridade. Comenta aqui as suas opiniões nos comentários. O que é que vocês acharem aí do pilhado e dessas análises aí do Souza e do Kifuri.